Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 1º de abril de 2025. Eu sou o Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa noite de julgamentos é o advogado João Marcos Pedra. Tudo bem, doutor João? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores da TV Justiça. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá acompanhar mais uma sessão? Vamos para mais uma. Vamos para a pauta, então. Bom, a pauta de hoje tem 15 processos previstos. Nos 3 primeiros, os ministros avaliam os nomes indicados para compor os tribunais regionais eleitorais do Piauí, de Mato Grosso e também de Goiás. Casos que têm como relatores, nessa ordem, os ministros Cássio Nunes Marques, Antônio Carlos Ferreira e Floriano de Azevedo Marques. Queria começar aqui nesse caso, doutor João, são 3 listas tríplices, que abrem a pauta dessa sessão de julgamentos, mas lembra pra gente qual que é o processo dessas listas, por que as listas e também qual que é o papel do TSE nesse processo. Vamos lá, Paulo. Em relação às listas eleitorais, a gente tem ali uma função atípica de uma corte tal qual o TSE. Inicialmente, as listas tríplices, elas são formadas para que aqueles que deverão participar de algum dos órgãos da Justiça Eleitoral, eles sejam avaliados e escolhidos ali a partir dessas listas. O TSE exerce uma função de análise de legalidade e constitucionalidade de cada uma dessas listas. Isso porque, a partir do momento em que um candidato a essas vagas não dispõe das condições de elegibilidade a cada uma delas, como, por exemplo, a quantidade de tempo de advocacia, a idade mínima ou qualquer um dos outros requisitos referentes à função de advogado, a função de juiz eleitoral, ali sim a gente teria uma função do TSE, que vai analisar e destrinchar cada uma desses requisitos. E acho que muita gente fica na cabeça de que é algo meramente formal, esse rito de passagem aqui pelo TSE. Não é bem assim, né? Exatamente. Recentemente, o próprio TSE já se manifestou em um caso em que havia um candidato em uma dessas listas que havia sido acusado da prática de um crime. Por mais que ele não tenha sido denunciado, o TSE entendeu que um dos requisitos, que seria ali a conduta ilibada, a reputação, não estaria cumprido, que é um dos requisitos constitucionais. Então, a partir dessa premissa, o próprio TSE vetou esse nome e o TSE é o primeiro filtro antes do presidente, que é a pessoa quem escolhe quem irá compor as cortes eleitorais do nosso país. Que é o passo seguinte, não é isso? Do TSE, esses processos nessa lista seguem para a presidência da República? Exatamente. Independente se for para compor o TSE ou se for para compor qualquer um dos nossos 27 TRS, dos nossos 26 estados e do Distrito Federal, todas essas listas são escolhidas pelo presidente da República. É uma função atribuída a ele pela nossa Constituição Federal. Falando em composição, como é a composição do TRE, dos TRS? É um espelho aqui do TSE? Exatamente um espelho aqui do TSE. Nós temos nos TRS 2 advogados escolhidos ali também pelo presidente, mas que vieram de listas tríplices da OAB e também foram votadas nos tribunais de justiça de cada um dos seus estados. Nós temos também representantes, 3 desembargadores, que nesse caso são representados aqui no TSE pelos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 2 membros da Justiça Federal e nós temos também um membro do Ministério Público compondo essa corte. Ok, bom, a gente segue aqui porque o item seguinte, que é o 4º da pauta de hoje, é um recurso apresentado por pessoas suspeitas de fraudar licitações na Prefeitura de São Mateus, no Espírito Santo. Entre essas pessoas estão políticos, empresários e funcionários públicos. Primeiro, doutor João, o que essas pessoas alegam aqui no TSE? Qual que é o objetivo desse recurso? Esse caso, ele traz uma perspectiva tanto eleitoral, como também uma perspectiva processual. Aqui a gente fala de 2 temas muito importantes. O primeiro deles, em relação à perspectiva eleitoral. Dentro da nossa jurisdição eleitoral, nós temos tanto a prática de ilícitos civis, que são previstos dentro da legislação eleitoral, como também os ilícitos criminais
nós temos sim crimes eleitorais que devem ser julgados pela jurisdição eleitoral. O que ocorre? Nesse caso, nós temos crimes que foram descritos como conexos, ou seja, crimes que não estão na legislação eleitoral praticados em concomitância com os crimes que estão na legislação eleitoral, os crimes eleitorais. A partir dessa conexão, puxa-se para a Justiça Eleitoral, atrai-se essa competência para julgamento para a Justiça Eleitoral. Ou seja, se há um crime eleitoral junto com um crime não eleitoral, os dois são julgados pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, como houve uma desistência parcial da denúncia, né, um arquivamento parcial pelo Ministério Público em relação aos crimes eleitorais, o processo voltou para a jurisdição de origem, que nesse caso é a Justiça Federal. Então, nesse caso, ao chegar na Justiça Eleitoral, trouxeram novamente ao processo um debate se deveria ser julgado ou não pela Justiça Eleitoral e a partir daí foi instaurado esse conflito de competência que hoje o TSE irá julgar. Agora, o TSE pode definir que é o caso do próprio TSE julgar ou tem que descer daqui para uma outra corte eleitoral? Nesse caso, nós vamos ter que descer para uma outra corte eleitoral ou para a Justiça Federal, a depender do resultado do conflito de competência. O próprio Ministério Público se posicionou em seu parecer, que é a função de custos legis do Ministério Público, de fiscal da lei, de mandar de volta para a Justiça Eleitoral, uma vez que o próprio Ministério Público já havia pedido o arquivamento parcial dessa denúncia, então entendeu que não seria o caso de julgamento pela Justiça Eleitoral. Logo mais, os ministros também vão dar sua posição. Exato, a gente acompanha daqui a pouquinho, ao vivo, em instantes, mais uma sessão direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, item 4 da pauta, o relator é o ministro Antônio Carlos Ferreira. Bom, a gente muda de caso e também de assunto, porque o tema do item seguinte é pesquisa eleitoral irregular. É um recurso do Instituto Data Trends Limitada que foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco ao pagamento de multa de R$ 53 mil. Eu queria voltar também, doutor João, para começar esse caso aqui, o que o TRE entendeu antes da gente trazer aqui para o TSE? Vamos lá. Antes de tudo, pesquisa eleitoral ela é determinante para o período eleitoral. Até mesmo nos casos de período de pré-campanha em que fazem aquelas pesquisas espontâneas. É tão importante a pesquisa eleitoral a ponto da própria legislação e até mesmo as resoluções do TSE disporem sobre o tema. O que ocorre? As pesquisas eleitorais, especialmente quando a gente fala em cenários micro, como por exemplo as eleições municipais que nós tivemos em 2024, elas têm um poder determinante em grandes casos. Se eles trazem ali informações que estão deturpadas, elas podem ter o condão de alterar o poder de escolha por cada um dos eleitores. O que ocorre? Neste caso, a empresa Data Trends, salvo engano, Exato, foi condenada ao pagamento de uma multa em razão de não ter aplicado o que está na legislação eleitoral sobre o tema. O que ocorre? Essa legislação ela é muito clara. Ela traz ali quais são os requisitos, da onde é que veio a fonte financeira para financiamento dessa pesquisa, quais as informações que devem conter, como, por exemplo, a base geográfica, quais são os dados pessoais de cada um dos pesquisados, seria a classe econômica de cada um deles, enfim, todas as informações individualizadas de cada um deles para que exista uma transparência naquela pesquisa, para que uma pesquisa não seja fraudada e tente garantir ali um cenário sequer realista para uma eleição. Nesse caso, houve a condenação em dinheiro por não existir essa prestação de informações que a Justiça Eleitoral e a própria legislação também exigem. A multa que eu imagino aqui que alta, doutor João, rigorosa, que o tribunal é rigoroso, a Justiça Eleitoral, de forma geral, uma multa de R$ 53.205. Você acabou adiantando aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente. Você até me contava aqui antes da gente entrar no ar, que a Justiça é rigorosa nesses casos de pesquisas eleitorais. Eu faço uma outra pergunta. Faltou informações, pelo que a gente acompanhou até aqui, na decisão do Tribunal Regional Eleitoral, agora subiu para o TSE. Agora, faltou informação para a Justiça Eleitoral ou para o eleitor? Exatamente. Não só para a Justiça Eleitoral que as empresas de pesquisa prestam informações, mas também para o eleitor. Por quê? Imaginem a compra de votos, que é um dos piores crimes aí que a gente vê
no período eleitoral. A compra de votos, ela tem, de fato, o poder de mudar o que nós temos como soberania popular, como sufrágio. As pesquisas, elas têm um poder muito similar, só que de forma indireta. Ela te condiciona a pensar de uma forma que, a bem da realidade, não existe. Então, imagine um cenário hipotético em que existem somente 2 candidatos a uma prefeitura municipal. Eles estão ali parelhos, 50-50. Só que sai uma pesquisa que fala que está 90% contra 10%. O candidato que está ali, em grande medida, ainda em dúvida, ainda duvidoso em relação ao seu voto, pode acabar pendendo para aquele que está se demonstrando com 90% na pesquisa fraudada. Então, a partir de pesquisas, nós temos ali um risco grave à democracia, uma vez que o candidato ele é induzido a erro. Então, a partir desse momento, a própria Justiça Eleitoral, ela, por meio da resolução do TSE que dispõe sobre esse tema, traz a obrigatoriedade de informações mínimas para que não só a Justiça Eleitoral consiga averiguar em caso de alguma representação, como também o eleitor tenha a possibilidade de se basear no seu voto. Ok, muito bom, muito bem explicado. E a gente vai agora ao vivo, direto para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando aí os ministros entrando, se posicionando. Ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, já aqui ao centro, para dar início a mais uma sessão. Vamos lá, ao vivo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão deste Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira, 1º de abril de 2025. Cumprimento os ministros da Casa, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, que hoje participa por videoconferência, a ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhores servidores, a ministra substituta, doutora Vera Lúcia. Cumprimento os servidores na pessoa do senhor diretor-geral, doutor Miguel Piazzi, e dou início à sessão administrativa. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro vice-presidente Nunes Marques a lista tríplice número 0613 650-22, procedente de Teresina, Piauí, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e advogados indicados Guilardo Cesar Medeiros Graça, Leonel Luz Leão, Alderi Martins Carneiro Filho. Esta lista tríplice foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para o provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Ministro Nunes Marques, não sei se Vossa Excelência conhece muito bem o Estado, de onde vem, é um Estado do maior respeito e que tem produzido grandes nomes para a Justiça Eleitoral. Portanto, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Uma lista tríplice regional eleitoral do Estado do Piauí para preenchimento da vaga de juiz substituto da classe reservada aos advogados, em decorrência do término do primeiro biênio do advogado Dr. Guilardo César Medeiros Graça, ocorrida em 2 de dezembro de 2024, composta por ele, pelos advogados Leonel Luiz Leão e Alderi Martins Carneiro Filho. Verificou-se o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para encaminhamento da lista ao Poder Executivo. Condição específica para a posse de um dos indicados, a necessidade de comprovação de exoneração de cargo público para evitar acumulação devida. Em relação ao advogado Guilardo César Medeiros Graça, ele se enquadra na hipótese de dispensa de comprovação do exercício profissional prevista no parágrafo 8º do artigo 5º da Resolução 23.517/2017 TSE, por ter figurado em listas tríplices anteriores aprovadas pelo plenário do TSE. Os advogados Leonel Luiz Leão e Alderi Martins Carneiro Filho comprovaram o exercício de atividade profissional pelo período mínimo de 10 anos exigido pela legislação, conforme parecer da SEC. A posse do advogado Leonel Luiz Leão, caso nomeado, ficará condicionada à comprovação de exoneração do cargo em comissão de procurador-geral do município de Teresina,
para evitar acumulação indevida de cargos públicos, segundo precedente desta Corte. E assim sendo, o meu voto é pelo encaminhamento da lista ao Poder Executivo nos termos do artigo 23, inciso 11 do Código Eleitoral. Pois não. Então, Vossa Excelência vota no sentido do encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo para escolha, condicionando, no entanto, se vier a ser escolhido o advogado Leonel Luz Leão, a comprovação da exoneração do cargo de Procurador-Geral Municipal de Teresina, nos termos que Vossa Excelência vota. Tem a palavra o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, só uma sugestão ao ministro relator, porque no caso não é aplicável, mas apenas consignando que esta lista, que é composta só por homens, ela, claro, não é aplicável a resolução que recentemente aplicamos, mas porque ela foi formada antes, mas apenas, até para fins didáticos, lembrar que uma lista integralmente composta por homens estaria, se aplicável já a resolução... Se tivesse sido preparada hoje, não estaria consentânea com o que nós aprovamos aqui. Agradeço a Vossa Excelência novamente a lembrança. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, votou pelo encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo, formulada nos termos do artigo 23, 11 do Código Eleitoral, com a assertiva do eminente ministro relator, reconhecida e acompanhada por todos os ministros, que se vier a ser nomeado o advogado Leonel Luz Leão, a posse é condicionada à comprovação de exoneração do cargo de Procurador-Geral do município de Teresina. E também que esta lista foi preparada e está encaminhada nos termos do que vigorava antes da nossa resolução, no sentido da busca de participação efetiva e paridade dos cargos de juiz na classe de advogado para homens e mulheres, advogadas e advogados. Apregou para julgamento a lista tríplice número 0600-031-88, procedente de Cuiabá, Mato Grosso, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e sendo advogados indicados José Ricardo Costa Marques Corbelino, Bruno Devessa Sintra e Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso para o provimento do cargo de juiz substituto também na classe de advogado. Ministro Antônio Carlos, Vossa Excelência, com a palavra. Boa noite, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Bem, na lista em exame, senhora presidente, os 3 indicados preencheram os requisitos objetivos estabelecidos na resolução TSE 23.517, sem impugnações aos seus nomes. No entanto, há 2 questões em discussão. Se a existência de demanda civil resultante de acidente de trânsito compromete a idoneidade moral do indicado e se a existência de processo civil no qual o indicado figura como autor constitui óbice a sua permanência na lista tríplice. O TSE entende que a existência de demanda civil indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito não compromete a idoneidade moral do indicado, especialmente quando ainda pendente de julgamento conforme jurisprudência consolidada. A absolvição penal do indicado com sentença transitada em julgado, reconhecendo que ele não concorreu para a infração penal, reforça a inexistência de qualquer óbice à sua idoneidade moral. Na linha da jurisprudência desse tribunal, a existência de ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo próprio candidato não configura elemento desabonador de sua idoneidade moral. Em tais condições, senhora presidente, todos os indicados atenderam aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelas normas de regência. Proponho, portanto, o encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. Obrigada, ministro. O eminente ministro relator vota no sentido do encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. Portanto, aprovados todos os nomes indicados, indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, votou no sentido do encaminhamento da lista tríplice ao Presidente da República. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques a lista tríplice número 0603-703,
03, procedente de Goiânia, Goiás, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, e advogados sindicados José Mendonça Carvalho Neto, Thalita Silvério Ayazaki e Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, diz respeito a provimento de cargo de juiz substituto na classe de advogado. Ministro Floriano, Vossa Excelência, com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, senhor diretor-geral Miguel Piazzi, senhor subprocurador Alexandre Espinosa, aqui, como foi dito ao apregoar o presente feito, é uma lista tríplice proveniente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para o preenchimento da vaga decorrente do término do primeiro biênio do Dr. José Mendonça de Carvalho Neto, a ocorrer em 14 de maio próximo. A lista é composta pelo mesmo Dr. José Mendonça de Carvalho Neto e ainda pela doutora Thalita Silvério Hayazaki e pelo Dr. Pedro Paulo Guerra de Medeiros. A assessoria consultiva assentou a satisfação de todos os requisitos legais por todos os indicados e sugeriu a publicação de edital. Uma vez publicado, decorreu o prazo legal sem que houvesse impugnação aos nomes indicados. Feito o escrutínio de todos os requisitos, restou assentado que estão atendidos tais requisitos e a lista deve ser encaminhada ao Poder Executivo para nomeação. Aqui também faço o apontamento que, embora a lista tenha se iniciado antes do advento da Resolução 23746, recém-aprovada por este coleno tribunal em relação aos esforços para ao alcance da paridade de gênero, esta já é uma lista que consta com o mínimo de composição de indicadas do gênero feminino, tendo em vista que da lista tríplice consta o nome da doutora Thalita Silvério Hayazaki. Nesses termos, o voto é pelo encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator Floriano de Azevedo Marques vota no sentido do encaminhamento da lista e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, aprovou a lista e determinou o encaminhamento da mesma ao presidente da República para escolha e nomeação. Agradeço a participação do diretor-geral, doutor Miguel Piazzi, e declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o doutor João Paulo Oliveira, senhor secretário, para assumir o seu lugar e peço, portanto, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 27 de março de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 25 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 46 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira o agravo em recurso especial eleitoral número 0600-379-89, procedente de São Mateus, Espírito Santo, sendo agravantes Caio Faria Donatelli, César Lima de Nascimento e outro, Silmar Quartesani Faria, Daniel Santana Barbosa, Gustavo Nunes Marcetti, João de Castro Moreira, Luana Zordan Palombo, Rogério de Castro e outros, Iocho Santos, Maurícia Maciel Peçanha e agravado o Ministério Público Eleitoral. Este é um agravo que é interposto em face de decisão que não admitiu recursos especiais eleitorais contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, determinando o arquivamento parcial de inquérito policial quanto a supostos crimes eleitorais, declinando a competência para a Justiça Eleitoral.
Eu registro a presença na sala de videoconferência do Dr. João Guilherme Gualberto Torres, advogado do agravante, Caio Faria Donatelli. Seja muito bem-vindo, doutor João Guilherme. Passo a palavra, então, ao eminente ministro relator, Antônio Carlos Ferreira. Tem a palavra, ministro. Muito obrigado, senhora presidente. Eu cumprimento o doutor João Guilherme, que nos acompanha por vídeo. Eu peço licença, senhora presidente, para apresentar a ementa, que acho que resume bem o voto que submeto aos colegas, e, se necessário, faço esclarecimentos posteriores. São agravos interpostos por investigados no âmbito da Operação Minúcios, deflagrada pela Polícia Federal, da decisão da presidência do TRE do Espírito Santo, que inadmitiu recursos especiais que impugnavam o acórdão regional, o qual, primeiro, homologou o arquivamento parcial do inquérito policial quanto aos pretensos crimes eleitorais. Segundo, declarou incompetência da Justiça Eleitoral para a continuidade do processamento do feito. E terceiro, determinou a conservação de todos os atos processuais até sua análise pelo juízo competente. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o acerto ou desacerto operado pelo tribunal local ao homologar o arquivamento parcial do inquérito policial na parte eleitoral, realizado pelo órgão ministerial, sem que, na ótica dos investigados, houvesse diligências ou pedidos a fim de efetivamente perquirir se há indícios mínimos de prática delitiva eleitoral, bem como as consequências jurídicas advindas dessa homologação, maiormente ao se considerar que a manutenção do acórdão regional perfectibilizará o declínio da competência ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes eleitorais e comuns conexos é regida pelo artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral, em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o inquérito 4.435. Essa competência é condicionada à imprescindível presença de crime eleitoral e à existência de conexão com delitos comuns. O Ministério Público Federal requereu o arquivamento parcial do inquérito policial após a realização de diligências complementares conduzidas pela Polícia Judiciária, que não identificou indícios mínimos do cometimento de crime eleitoral, esgotadas, portanto, as diligências policiais. Na espécie, não houve maltrato à autoridade de decisão proferida na reclamação 51.429, pois remetido o feito a essa justiça especializada e realizadas diligências, as quais, no entanto, resultaram infrutíferas. O quadro que se tem, portanto, é que nem a Polícia Judiciária, titular da investigação, nem o Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, nem a Câmara de Coordenação e Revisão, órgão de revisão ministerial, nem o próprio tribunal local vislumbraram justa causa e ou tipicidade de delitos eleitorais, condição imprescindível à atração da competência da Justiça Eleitoral para processar e dirimir o feito. Logo, a pretensão dos agravantes implica necessariamente nova incursão nos elementos fáticos probatórios coligidos, medida inviável na atual fase processual por força do verbete sumular número 24 deste tribunal. A questão tangencia o postulado competência de origem alemã, que no caso ganha especial relevância ao se reconhecer que compete à própria Justiça Eleitoral, com precedência sobre qualquer outra, proceder à análise se há ou não justa causa de crime especial, condição indispensável à deflagração da jurisdição eleitoral. A jurisprudência do STJ é sólida ao estabelecer que o princípio da perpetuação da jurisdição não se aplica quando ainda não existe ação penal instaurada. No caso concreto, não há ação penal eleitoral, mas sim inquérito policial definitivamente arquivado na parte eleitoral. A homologação do arquivamento parcial e o consequente declínio de competência para a Justiça Federal foram baseados na insuficiência de elementos de convicção minimamente indicativos da prática delitiva eleitoral.
A predita decisão atende aos parâmetros constitucionais e legais e não viola a autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal na reclamação 51.429, que determinou a análise inicial pela Justiça Eleitoral, e tampouco o linde case da Suprema Corte quanto à matéria. A condição de candidato de um dos investigados ou o ambiente eleitoral à época dos fatos investigados não é suficiente por si para configurar crimes eleitorais, ausentes elementos que preencham os tipos penais previstos no Código Eleitoral ou em legislação esparsa eleitoral. É dizer, não há visa atrativa da competência da Justiça Eleitoral. O declínio de competência à Justiça Federal, à míngua de indícios de crime eleitoral, é corroborado pelo entendimento do STJ em casos semelhantes, como nos julgados de conexão entre crimes federais e estaduais, em que a ausência de conexão após a investigação permite o deslocamento para o juízo competente para a continuidade da persecução. Acórdão regional que não somente replicou a orientação jurisprudencial do TSE acerca da matéria, verbete sumular número 30 do TSE. E em tais circunstâncias, senhora presidente, eu passo aqui a parte final do meu voto, para deixar mais claro o resultado. Na parte final do dispositivo, concluo, ante o exposto, com esteio no artigo 36, parágrafo 6º do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral e nas iterativas orientações jurisprudenciais sufragadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e por esse Tribunal Superior, não conheço dos agravos interpostos por Rogério de Castro, ante a sua intempestividade, por César de Lima do Nascimento e Paulo César de Oliveira Gama, haja vista a inviabilidade de seus recursos especiais por força do verbete sumular número 27 desse tribunal, e por Iocho Santos, pela incidência do verbete sumular número 26, ao tempo em que nego provimento aos demais agravos interpostos por Caio Faria Donatelli, Silmar Quartesani Faria, Daniel Santana Barbosa, Gustavo Nunes Massetti, João de Castro Moreira, Luana Zordan Palombo, Wagner Roque Viana e Maurícia Maciel Peçanha, para que, em última análise, seja mantido integralmente o acórdão regional conclusivo da letra A, homologação do arquivamento parcial do inquérito policial quanto aos pretensos crimes eleitorais. B, incompetência da Justiça Eleitoral para a continuidade do processamento. E C, conservação de todos os atos processuais até sua análise pelo juízo competente, qual seja Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para fins de convalidação, nos termos do artigo 108 e 109 do CPP, combinado com o artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente ministro relator, não conhece dos agravos interpostos por Rogério de Castro, pela intempestividade, por César de Lima do Nascimento e Paulo César de Oliveira Gama, em razão da inviabilidade dos recursos especiais, com base na súmula número 27 deste Tribunal Superior Eleitoral, e por Iocho Santos, com base na súmula 26, também deste TSE, e nega provimento aos demais agravos interpostos por Caio Faria Donatella, Climar Quartesani Faria, Daniel Santana Barbosa, Gustavo Nunes Massetti, João de Castro Moreira, Luana Zordan Palomba, Wagner Roque Viana e Maurícia Maciel Peçanha, mantendo-se, portanto, integralmente o acórdão regional no sentido da homologação do arquivamento parcial do inquérito policial quanto aos pretensos crimes eleitorais e a incompetência da Justiça Eleitoral para a continuidade do processamento e a conservação de todos os atos processuais até a análise pelo juízo competente, que é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para fins de convalidação. Neste momento, pede vista o ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu indago dos senhores ministros se aguardam o retorno da vista ou se alguém quer antecipar o seu voto. Não havendo antecipação do voto, fica sendo esta proclamação do resultado até agora, que após o voto do ministro relator Antônio Carlos Ferreira, nos termos que acabo de ler, pediu vista o ministro Floriano de Azevedo Marques, aguardam os demais.
Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600.005/57, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares. O feito procede de Ibimirim, em Pernambuco, sendo agravante o Instituto Data Trends Limitada e agravado União Brasil Municipal. Este agravo é interposto contra a decisão pelo qual se manteve o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, o qual reformara a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados em representação por pesquisa eleitoral irregular nas eleições de 2024. Eminente ministro Ramos Tavares, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Peço licença também para saudar todos os integrantes, ilustres integrantes desse tribunal, procurador eleitoral adjunto, ministra substituta, todos que nos acompanham nessa noite. Como já relatado, se trata aqui de um agravo regimental contra a decisão pela qual se negou seguimento ao agravo em recurso especial formalizado em face de um acórdão do TRE de Pernambuco, que julgou procedentes os pedidos formulados em representação por pesquisa eleitoral irregular, suspendendo a divulgação da referida pesquisa e também aplicando multa ao agravante com base no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504 e 17 da nossa Resolução 23.600. O TRE assentou que foi divulgada pesquisa eleitoral irregular, tendo em vista o não fornecimento dentro do prazo legal para a complementação de dados do quantitativo de eleitores entrevistados na sondagem, discriminados por, na apresentação desse quantitativo, discriminado por bairro ou setores censitários em que foi realizado esse levantamento, conforme determina o artigo 2º, inciso 4, parágrafo 7º, incisos 1 e 4, da Resolução 23.600 desse tribunal. Incidência aqui da súmula 24, e é bom também que se diga, senhora presidente, que aqui nós estamos numa condição que não é mera formalidade. Se trata também não apenas de respeitar o comando normativo, a normatividade que está em vigor, mas também, sobretudo, de aplicar o direito à informação eleitoral por parte do eleitorado e por parte dos partidos políticos. Não é, portanto, uma formalidade secundária a integração desses dados da pesquisa eleitoral dentro do prazo exigido pela normatividade. Então, aqui, a hipótese é também de aplicação de multa que se deu dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504, em harmonia com a nossa jurisprudência, a qual se firmou, sim, no sentido de aperfeiçoamento, de que o aperfeiçoamento desse registro das pesquisas eleitorais só ocorre quando forem cumpridos todos os requisitos previstos na norma de regência. Portanto, aqui também incide a súmula 30 e eu faço referência a uma decisão no mesmo sentido da relatoria do ministro Mauro Campbell. As razões postas, portanto, no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados, do meu ponto de vista, na decisão agravada. E por isso, senhora presidente, estou negando o provimento ao agravo regimental. Eminente ministro Ramos Tavares, relator, nega provimento ao agravo regimental. Como voto, o ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. Eu, da mesma forma, presidente, acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, em nome de Vossa Excelência, saúde os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos aqueles que nos acompanham. Eu também acompanho, senhora presidente, o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Também eu, senhora presidente, cumprimentando todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, acompanho o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Ferreira. De acordo com o relator, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Floriano Azevedo Marques. Igualmente, sigo o voto do ministro relator. Também eu nego provimento ao agravo nos termos do voto do relator e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as 3 listas pautadas nesta sessão. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1, de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, tem 4 processos, que são agravos regimentais, em agravo em recurso especial eleitoral,
Nestes 4 casos, o ministro nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2 de relatoria... Lista número 1, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, do qual o eminente ministro relator não conhece. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, tem 5 agravos, com agravos em recurso especial eleitoral, e nestes 5 casos, o eminente ministro relator nega provimento. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Senhores ministros, eu trago em mesa um caso que me parece com uma urgência, que é um pedido de vista que fiz no que agora pregou, que são os embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-174-75, procedente de Paranhos, Mato Grosso do Sul, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo embargante Eliomar Clabunde e embargado Donizete Aparecido Viaro, também embargada a coligação Paranhos no Rumo Certo e o Ministério Público Eleitoral. Eu estou trazendo em mesa porque houve o início do processo, com o voto do ministro relator e um voto divergente. Eu antecipei o pedido de vista, estou trazendo em mesa, como disse, pela circunstância de que está marcado uma eleição proximamente e, portanto, eu passo ao meu voto muito singelo, até porque já antecipo que estou acompanhando o ministro relator para rejeitar os embargos, mas relembro o caso. Esses embargos foram opostos por Eliomar Clabunde contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, no sentido do indeferimento do seu registro de candidatura para o cargo de prefeito de Paranhos, pela incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha G do artigo 1º da Lei Complementar 64. Na sessão virtual de 21 a 27 de março, após o voto do eminente ministro relator, Floriano de Azevedo Marques, que votou no sentido de rejeitar os embargos de declaração, tendo sido acompanhado pelo ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça abriu divergência, votando no sentido de acolher os embargos com efeitos infringentes, dando provimento ao recurso especial eleitoral e reformando o acórdão regional para deferir o registro de candidatura do embargante, eleito prefeito do município de Paranhos em 2024, determinando, na sequência, imediata comunicação ao Tribunal Regional para providências. Eu antecipei o pedido de vista para exame dos votos que tinham sido apresentados e da matéria posta em juízo. Como disse, com as vênias do eminente ministro André Mendonça, eu concluo no sentido de não assistir razão jurídica ao embargante. Estou analisando este caso, teve o indeferimento do registro por condenação, mantido pelo Tribunal Regional Eleitoral, houve então a decisão deste tribunal e depois um agravo que foi votado por unanimidade, também negando, e agora embargos de declaração, nas quais o eminente ministro André Mendonça, em seu voto, afirma que a questão da prescrição que incidia sobre a condenação, incidiria sobre a causa de inelegibilidade. E, por isso, ele acolhia os embargos com efeitos infringentes para, então, deferir o registro. Os embargos, digo eu, devem se destinar a, de alguma forma, prover ou sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou erro. No caso, em exame, não há nenhum dos requisitos de embargabilidade, como foi posto pelo ministro relator. O embargante alega que, aspas, o acordo embargado padece de omissão sobre questão relevante do que decorreram obscuridade e contradição, porque não debateu as particularidades procedimentais do TCU, que não podem ser desconsideradas ou avaliadas de maneira crítica pela Justiça Eleitoral,
em razão do seu relevo prático para análise da incidência da inelegibilidade da alínea G do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64, fecho aspas. E afirma ainda, e aí transcreva algumas passagens, que afirma que o plenário deveria avaliar a incidência da inelegibilidade nos casos de prescrição, que foi exatamente o que foi avaliado, tanto foi que o ministro André Mendonça mesmo cuidou do tema. Diferente do que alega o embargante, a questão indicada como omissa foi analisada de forma devida, embora a conclusão tenha sido no sentido contrário aos interesses do agora embargante, não havendo, na minha compreensão, vício na fundamentação. Do voto condutor do acordo embargado, do ministro relator, extrai-se ter havido debate expressa da matéria controvertida, não se havendo falar em omissão, obscuridade, contradição ou algum erro. E aqui eu transcrevo a passagem no qual o ministro afirma que, na decisão monocrática, adotei premissa no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgado do acórdão do órgão de contas afasta a hipótese de inelegibilidade. Tal premissa é corroborada pela jurisprudência, como se observa no agravo tal sob a relatoria da ministra Isabel Galotti. O reconhecimento da prescrição da pretensão positiva pelo tribunal afasta a inelegibilidade, porquanto ausente o requisito de contas relativas ao exercício de cargos e funções a que alude o mencionado dispositivo, nos termos do entendimento. Argumentei que o esvaziamento do caráter sancionatório decorrente do reconhecimento da pretensão incluiria o efeito de inelegibilidade, uma vez que essa decorre de um efeito secundário. E depois, no final, o entendimento dessa Corte Superior, portanto, caminhou no sentido que, para fins de inelegibilidade, e por isso é que o ministro relator afirma, e não obstante mantenha meu entendimento acerca dos efeitos, observe que o regime jurídico da inelegibilidade foi afetado pela inserção do parágrafo 4º na Lei Complementar 64. E aí, por isso, ele afirma na sequência. O entendimento dessa Corte caminhou no sentido de que, para fins de inelegibilidade da linha G, a sanção de multa não é elemento essencial, mas sim a imputação de débito. E, como o acórdão do TCU, gerador da hipótese de inelegibilidade, foi expresso em restringir a prescrição somente à aplicação da multa prevista no artigo 57, mantendo o apontamento do débito, revejo a decisão monocrática, em observância à colegialidade, para adequá-la ao entendimento corrente nessa Corte, no sentido de que a inelegibilidade da linha G se mantém rígida em hipótese como a hora analisada. Ou seja, a matéria foi ventilada, não há omissão, foi cuidada, veio no agravo e nós votamos. Na espécie, o exame da prescrição da petição dos embargos parece-me suficiente para demonstrar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, não há omissão, como acabo de transcrever e de ler, pelo menos em uma parte do que está transcrito no voto, mas modificar o conteúdo de julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. Como disse, portanto, e pedindo mais uma vez, venha ao ministro André Mendonça, que votou no sentido de divergir do entendimento do ministro relator. Eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator para rejeitar os embargos de declaração. Como houve o voto foi no virtual, no plenário virtual, depois do voto do ministro Floriano, votou já o ministro Cássio, a quem vocês ratificam o voto? Ratificando o voto, portanto, houve o voto do ministro André Mendonça, porque não há ordem de votação lá, e eu então colho agora o voto do ministro Ramos Tavares. Pois não, por favor. Não tinha visto. Passo a palavra a Vossa Excelência. Agradeço, senhora presidente. Agradeço também a explanação muito bem feita sobre a questão em discussão. Apenas como o meu voto foi proferido em plenário virtual, trazer um pouco da fundamentação do que eu apontei a razão da minha divergência. Houve um precedente já anterior. Nesse precedente, eu trago no meu voto voto proferido à época pelo ministro Gilmar Mendes, onde ele diz que teria havido uma tecnia, e penso que no caso concreto nós enfrentamos essa mesma situação, uma tecnia por parte do Tribunal de Contas em relação ao próprio julgamento, tendo em vista
que, se ele trabalha com a ideia de que houve prescrição da pretensão, dever-se-ia aplicar essa prescrição a todo julgamento. Isso porque, no caso concreto, o Tribunal de Contas, quando julgou a TC 00-266-2016, ele diz expressamente que está frustrada, de fato, a possibilidade de aplicação da multa pela Corte de Contas, ou seja, que houve a prescrição, não obstante, mantenha a rejeição das contas ou a irregularidade das contas. Dito isso, eu cito o precedente do ano de 2021, no agravo regimental, no recurso especial eleitoral, número 0600-216-33, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, onde Sua Excelência diz que considerou-se que a inelegibilidade estava prescrita, não podendo mais representar limitação à elegibilidade do recorrido ante o decurso do tempo. Assim, as razões do meu voto, senhora presidente e eminentes ministros, dizem respeito à preservação da capacidade eleitoral passiva do embargante, sob pena de nós, diante de uma evidente ocorrência de prescrição, estarmos impondo uma causa de inelegibilidade a uma pessoa cuja extinção da pretensão punitiva veio a ser reconhecida. Eu reconheço que a divergência, a minha opinião, ela se baseia em questões processuais. Não obstante isso, eu entendo que essas questões processuais, elas devem sucumbir diante de uma clareza em relação à ocorrência da prescrição. Afinal, estaremos tirando a capacidade de ser eleito de uma pessoa que, ao final, teve o reconhecimento da prescrição relativa às suas contas. Faço referência ainda ao parágrafo 4º-A da Lei Complementar de 64, porque não houve, portanto, um reconhecimento de multa dentro de um âmbito de legitimidade na aplicação da pretensão punitiva. E também a referência ao julgamento do tema 1304 do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, faz referência à aplicação expressa do parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 64 aos casos de julgamento de gestores pelos tribunais de contas, restrito, portanto, a essa situação. Assim, eu pedindo vênia aos entendimentos já manifestados dos votos que me antecederam, eu mantenho a minha posição apenas para ratificar a posição, senhora presidente, agradecendo a atenção. Eu que agradeço, ministro Floriano de Azevedo Marques. Não, eu vou tomar os votos, depois, se for o caso, pode ser? Só aguardar, é porque eu estou no meio e o relator nem falou ainda. Sim, por favor. Eu serei bastante breve, saudando novamente aos senhores ministros, às senhoras ministras e ao ministro André. Eu fico muito tranquilo de resumir aqui meu voto, porque eu mesmo, nesse processo, tive muitas dúvidas, cheguei a dar uma decisão que depois reconsiderei, e a questão aqui, e eu falo apenas porque este é um precedente importante, ela diz respeito com os limites da abrangência da prescrição no âmbito do juízo de contas em relação à inelegibilidade. E aí, e é perfeitamente possível essa divergência hermenêutica, eu tenho uma leitura hermenêutica oposta à do ministro André. Por quê? Quando no parágrafo 4º-A se diz que a mera aplicação de multa sem o alcance, sem o indébito, sem
a devolução do pagamento indevido, dos valores ao erário, ela não implica inelegibilidade. E eu leio, então, que o contrário é absolutamente prescrito. Ou seja, se a prescrição diz respeito com o poder sancionatório do Tribunal de Contas da multa, que não é fator determinante para a inelegibilidade, e sim o indébito, havendo o indébito que não prescreve, como nós sabemos, por decisão do tribunal, essa rejeição das contas com ainda a permanência da condenação do valor de devolução ao erário das quantias apuradas é, para mim, suficiente para que a Justiça Eleitoral, no exercício da sua autonomia, que não é condicionada à prescrição do poder sancionatório no âmbito do Tribunal de Contas, avalie o enquadramento na hipótese da alínea G do artigo 1º da Lei Complementar. Daí porque a divergência entre o voto que proferi e o voto divergente do ministro André, sem, claro, deixar de ser bastante razoável o entendimento do ministro André. É aí que está a divergência. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Luciana quer fazer um esclarecimento de fato sobre o que veio antes, não sobre os votos. Exato. É um esclarecimento de fato acerca de um precedente das eleições de 2024 da relatoria da ministra Galotti, no qual o tribunal decidiu, sob um acórdão do Tribunal de Contas da União, sobre o mesmo padrão decisório. Não, o fato é que o acórdão do TCU, que deu ensejo à impugnação do registro e ao posterior deferimento dele, se ampara no mesmo padrão decisório do acórdão do TCU deste caso, que está gerando decisões conflitantes. No caso da ministra Galotti, houve o deferimento do registro do candidato diante da prescrição da pretensão punitiva por conta do TCU, do reconhecimento, e no presente caso, também reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, a solução está sendo distinta porque se está avançando para analisar a inelegibilidade ou não, ao passo que no precedente anterior não se analisou a razão da prescrição. Obrigada, senhora presidente. Ministro Ramos Tavares. Obrigado, senhora presidente. Renovando meus cumprimentos, e um cumprimento especial à doutora Luciana Lócio. Eu aqui pedindo todas as vênias ao ministro André Mendonça, eu estou acompanhando o voto do ministro relator, assim como as suas razões e os fundamentos já apresentados, bem como os fundamentos de Vossa Excelência, senhora presidente. Em primeiro lugar, porque aqui não estão reunidas as condições de embargabilidade. Não há obscuridade, não há omissão, não há erro material, não há contradição. E com relação, no passo seguinte, à questão da prescrição, para mim, assim como já foi colocado pelo ministro relator, houve uma cisão. Essa cisão da prescrição em relação à multa não prejudica de forma alguma, ela ocorreu, ela é expressa, no meu sentir, também está contemplada na normatividade de regência e, mais do que isso, na decisão do juízo de contas. De maneira que não há como, no meu modo de ver, contemplar a tese oposta de que estaríamos em face aqui de um modelo de inviabilidade da inelegibilidade. De maneira que eu estou, então, acompanhando, senhora presidente, o voto do eminente ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Por favor. Senhor presidente, eu, assim, com a devida vênia, eu acho perfeitamente legítimo, não só sempre a legítima discussão, mas perfeitamente justificável nós avaliarmos a questão a partir da perspectiva processual, de que a questão já havia sido discutida e que as condições de embargabilidade elas não estariam presentes. Eu diverjo dessa posição, mas a considero uma discussão plenamente válida. Me preocupo, porém, com a discussão de fundo, porque se nós considerarmos que, embora prescrita a aplicação da pretensão punitiva, por considerar o Tribunal de Contas que, se não estivesse prescrita, se poderia aplicar, ou que há essa separação, quer dizer, eu não posso aplicar uma multa, mas eu posso aplicar uma sanção capaz de gerar a inelegibilidade da pessoa. Eu não posso aplicar o menos, mas eu posso aplicar o máximo. Essa fundamentação, com a devida vênia, me traz uma preocupação enorme
se nós caminharmos nesse sentido. E volto a me referir, 2 precedentes do TSE, como também foi trazido da tribuna, entendimento oposto a esse. Isso, para mim, significará uma mudança de jurisprudência, essa reavaliação nessa perspectiva, apenas consignando esta minha posição. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, a eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, eu peço venha a divergência para acompanhar o voto do ministro Floriano, acrescentando que entendo que não houve uma incongruência entre aquele julgamento e o presente, porque naquele caso, embora tenha sido decretada prescrita a pena de multa, houve formalmente a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, ele declarou prescrita a multa, mas rejeitou as contas. E é nesse sentido que eu acompanho o ministro Floriano. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Bem, senhora presidente, cumprimento os eminentes ministros pela riqueza dos debates, saúde a doutora Luciana Lócio, e considerando que estamos julgando, aqui estamos em sede de embargos de declaração, eu peço as mais respeitosas vênias ao ministro André Mendonça para acompanhar o voto do relator. Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a nobre advogada, doutora Luciana, proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, vencido o ministro André Mendonça. Esta é a proclamação do resultado. Eu indago dos senhores ministros se há alguma outra urgência ou matéria a ser trazida em mesa. Não havendo, agradeço os senhores ministros, as senhoras e os senhores advogados e advogadas, senhores servidores, todos que nos acompanham. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.